Sim, você não está vendo triplicado. Esse é o terceiro vídeo nesse canal essa semana e você deve agradecer Star Wars por isso. O negócio é o seguinte, eu não estava programando fazer isso, mas é que eu fiquei tão empolgado, eu gostei tanto da estreia da série do Obi-Wan Kenobi na Disney Plus, que eu decidi que eu vou fazer vídeos semanais para comentar os episódios de Obi-Wan. Primeiro que, vou mandar a clássica. Quem me conhece sabe que Star Wars pra mim é a minha coisa favorita de entretenimento geek, nerd, sei lá como vocês desejam chamar. E segundo, que essa série, ela é um marco histórico. Eu não sei porque eu tô com esse fone aqui que eu tava gravando no celular, mas beleza. E segundo, que essa série é um marco histórico para Star Wars. Porque, primeiro, é um personagem muito importante que já existia antes. Tudo bem, a gente teve a série do Boba Fett, mas o Boba Fett ele não tem o mesmo nível de importância que o Obi-Wan tem, por exemplo. E segundo, pela primeira vez a gente tem ali uma produção que se presta, é uma produção live action que funciona muito bem como sequência direta dos filmes, no caso aqui do episódio 1, 2 e 3. E também valoriza mais esses filmes que durante muito tempo foram condenados a filmes, como é que se diz, inferiores, de baixa qualidade de Star Wars, o que eu discordo muito, tirando ali o episódio 2, que é realmente fraquinho, mas essa série, ela dá uma valorizada nessas produções um pouco mais recentes do que a trilogia original, e também dá uma continuação digna por os fatos que ocorreram ali. Ou seja, o expurgo dos Jedi, da galáxia e a instauração do Império por toda a galáxia de Star Wars. Então, por isso essa série é marcante, por isso essa série é empolgante, por isso essa série é histórica. A gente tem retorno de grande parte dos atores para esse elenco. A gente tem o Ewan McGregor como Obi-Wan, a gente vai ter o retorno do Darth Vader com o Hayden Christensen, que interpretou o Anakin na trilogia original, e a gente tem o retorno do Jimmy Smits, que é o senador Bail Organa, o pai adotivo da Leia, que está presente em Star Wars praticamente, desde os filmes clássicos. Ele participou de várias produções ao longo dos anos de Star Wars, entre outras, participações eventuais, especiais e coisas do tipo que a gente vai descobrir ao longo dos episódios. A série estreou nessa sexta-feira, 1h da madrugada. Eu fiquei acordado para assistir, e para assistir logo que estreava. Normalmente as séries da Disney Plus estreiam ali na quarta-feira, 4 da manhã, e eu assisto na hora do meu café, mas dessa vez foi diferente por conta da Star Wars Celebration que tá tendo nos Estados Unidos. Eles estrearam 1 da manhã de madrugada aqui no Brasil. O fuso horário, foi 9 da noite lá nos Estados Unidos, eles anteciparam a estreia e aqui foi 1 da manhã. Então eu assisti os 2 primeiros episódios, gostei. Essa série já começa, são 6 episódios no total, então ainda faltam 4, mas essa série ela já começa com um pé muito direito, ela já começa com muitas qualidades, ela já começa com uma riqueza narrativa e principalmente fanservice, porque Star Wars entrega muito fanservice, tem muitas pequenas referências, tem muitos pequenos paralelos com o que acontece entre o conteúdo clássico de Star Wars, o conteúdo moderno de Star Wars também, tá? Quem for mais ligado aí na mitologia vai notar algumas semelhanças e paralelos com o que acontece na trilogia mais recente, totalmente produzida pela Disney, mas o mais importante, obviamente, é a atuação do Obi-Wan, ali, do Ewan McGregor como o Obi-Wan, já um pouco mais envelhecido, 10 anos mais velho do que quando terminou o episódio 3. Depois dele ter dado o Luke e a Leia para adoção, a gente tem esse Obi-Wan como um andarilho em Tatooine, cuidando do Luke Skywalker de longe, e realmente envelhecido e sofrido. E é muito interessante que esse Obi-Wan novo, entre aspas, do McGregor, ele tem um ar cínico em algumas cenas, porque ele precisa ser, porque ele tá se escondendo do Império a todo custo e escondendo a existência do Luke a todo custo. Então ele tem esse ar mais cínico. Você nota que algumas coisas ali na interpretação do McGregor retomam diretamente para a versão bem idosa do Obi-Wan que a gente viu no primeiro episódio de Star Wars, o episódio 4, do Alec Guinness, que foi o primeiro ator que viveu o Obi-Wan no cinema, já envelhecido, quando ele de fato encontra o Luke pessoalmente para começar a treinar ele. Então dá para notar que o Ewan McGregor fez lá o seu dever de casa direitinho. Ele conseguiu misturar tanto a interpretação clássica quanto essa mais tradicional, digamos assim, do outro ator, que infelizmente já nos deixou. E a gente tem esse novo Obi-Wan, mais cínico, mais rebelde, mais amargurado, porque de fato ele meio que perdeu tudo. Ele tá vivendo uma vida completamente indigna agora, se escondendo em Tatooine, sem usar os seus poderes, sem usar os seus ensinamentos Jedi, e também tendo que trabalhar
fazer um trabalho repetitivo todo dia, e isso era um outro ponto que eu queria abordar aqui. A série, pelo menos nesse primeiro episódio, principalmente, e uma parte do segundo, ela usa essa questão da repetição de fatos realmente para te trazer um incômodo, para mostrar que o Obi-Wan realmente está num papel ingrato, que é justamente focando no trabalho dele. A gente tem cenas que praticamente são idênticas, mas não são. Elas são muito parecidas, né? Que é o Obi-Wan lá na fábrica cortando a carne, embalando, levando para casa, saindo do expediente, pegando a condução de volta até a cidade. E isso é repetido pelo menos umas 3 ou 4 vezes ao longo dos episódios. Então te passa esse sentimento, essa repetição proposital, né? Te passa esse sentimento que é o mesmo sentimento que o personagem tá vivendo. Aquilo ali é enfadonho, aquilo ali é repetitivo, é todo dia a mesma coisa, todo dia sofrendo, todo dia tendo que ser um ninguém, né? Pegando o carro de volta pra cidade e tendo que lidar com as consequências de outros que interferiram na sua vida, né? Se você tiver uma visão mais aprofundada, dá até para entender uma crítica social aí nesse meio. Mas, voltando para a questão do Obi-Wan, essas cenas, apesar de chatas, são propositais para realmente serem chatas e passar esse sentimento de que, de fato, a vida do cara não está fácil. E por isso também, ainda que não esteja fácil, ele também reluta para voltar, né, a fazer a missão que aparece lá para ele no episódio, que eu não vou detalhar aqui para não estragar algumas surpresas, mas ele também tem essa relutância em ser o grande herói da Era da República, o grande Cavaleiro Jedi, o grande herói de guerra que ele de fato foi, né? E aí no primeiro episódio, a gente tem mais esse foco no Obi-Wan andarilho, no Obi-Wan resignado, no Obi-Wan isolado em Tatooine, e já no segundo episódio a gente já tem um pouquinho, né, não totalmente, mas um pouquinho do retorno do Obi-Wan heróico. O Obi-Wan é um pouco mais guerreiro, um pouco mais sábio, um pouco mais velho, sábio principalmente, porque ele tá 10 anos envelhecido, mas ainda assim não totalmente. Então é tipo como se ele estivesse passando por essa jornada do herói toda de novo, né, depois de perder tudo, até voltar aos seus tempos áureos, que a gente não sabe se vai acontecer nesses 4 episódios, mas são perguntas a serem respondidas pelos próximos episódios. E de resto, assim, muitas qualidades no restante do elenco todo também. Como eu falei, o Jimmy Smith está ótimo, como sempre, fazendo Bail Organa. A gente tem a participação dos Inquisidores, o grande Inquisidor que apareceu em Star Wars Rebels, tá aqui de volta, só que agora interpretado por outro ator, que é o Rupert Friend. E a gente tem a Reva, que é uma Inquisidora nova para essa série, né? Praticamente cada parte de Star Wars que estreou aí desde Rebels traz um novo Inquisidor. A gente teve novos Inquisidores no Jedi Fallen Order, que foi o game, e a gente teve novos Inquisidores no Rebels, e agora a gente tem Inquisidores de novo na série do Obi-Wan, que são ex-Jedi que foram corrompidos pelo Império e trabalham pro lado sombrio, mas não são Sith. Eles não são Sith, eles são usuários da Força que trabalham pro Império e trabalham a serviço do Darth Vader para ajudar o Darth Vader a caçar os Jedi pela galáxia. É isso que acontece aqui. Então, eles estão bem legais, eles trazem essa dinâmica de serem realmente usuários do lado sombrio, ou seja, que não tem escrúpulos em sua maioria, que só sabem brigar, que não tem união entre eles, que, tipo, mesmo quando eram na era dos Sith, para quem consumiu produtos, livros, revistas de Star Wars, né, do universo expandido, sabe que os Sith, eles têm essa característica marcante, né, de egoísmo, até de covardia em alguns pontos, de pensar só em si mesmo, e que é também o egoísmo que eu já falei, mas enfim. E essa questão do orgulho também, que é muito forte, que traz muitas brigas entre os próprios Sith. Então, ainda que não sejam Sith, os Inquisidores, eles têm essa questão muito forte do lado sombrio, que é esse universo centrado neles mesmos. Bom, resumindo, é isso que eu queria falar desse episódio, desses 2 episódios. Foram ótimos, foram maravilhosos. Obviamente deve ter um defeito ali ou outro, mas eu não enxerguei porque eu tava muito empolgado. Mas, assim, sendo bem exigente. Talvez uma falha ou outra ali de narrativa no meio do episódio, no meio do segundo episódio principalmente, mas eles dois funcionam muito bem como uma introdução, funcionam muito bem como uma nova jornada do Obi-Wan e funcionam muito bem também para continuar os filmes clássicos de Star Wars, tá bom? Se você não assistiu nada de Star Wars, você até pode assistir a série do Obi-Wan, mas não sei.
eu acho que não vai ter graça pra você. O ideal é que você assista pelo menos os 3 filmes da trilogia do meio, ou seja, Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, Episódio 2, Ataque dos Clones e Episódio 3, A Vingança dos Sith. Tá? Isso se você quiser ter o mínimo para poder se divertir com essa série e entender algumas coisas que acontecem ali, principalmente o peso dessas coisas que acontecem, né? Porque tem muita coisa que quem não conhece Star Wars vai assistir aquilo ali e vai falar, pô, tá, legal, isso é só uma pessoa. Mas não é assim, não é esse sentimento que a série quer trazer. Então são esses 3 filmes, basicamente, nessa ordem, se você quiser tirar algum proveito de Obi-Wan e assistir sem ficar muito perdido ou perdida. Mas, se você tiver tempo, quiser enriquecer a sua experiência, aí você consome tudo, né? Tem 7 temporadas de Clone Wars pra você ir atrás, que também trazem muito da relação do Obi-Wan com o Anakin. Meu cachorro começou a latir. E tem Star Wars Rebels, que, se eu não me engano, são 4 temporadas, que ajudam a entender bastante também os Inquisidores, que serão grandes personagens dentro dessa série, os Inquisidores. Então se prepara. Se você tiver tempo, separa um tempinho aí do seu almoço, do seu fim de semana, maratona esses desenhos, que você vai aproveitar muito mais de Obi-Wan, e a série vai estar ali, tá? Você vai poder ver quando você quiser, você não precisa ver agora na estreia. Então é isso, Obi-Wan Kenobi. Agora, depois dessa estreia de 2 episódios, vai ter um episódio por semana durante um mês, faltam 4, e vai ter vídeo aqui toda quarta-feira, porque os episódios vão voltar agora para quarta-feira. Toda quarta-feira, um vídeo novo falando do episódio da semana do Obi-Wan e trazendo aí referências, contextualizações, explicações, principalmente para quem ficou meio perdido ou perdida, tá bom? Vou tentar ajudar vocês aqui também e vocês me ajudam assistindo meus vídeos. Combinado? Valeu, galera! Esse vídeo ficou por aqui. Assista Obi-Wan, assista Star Wars, que é muito bacana. E até a próxima.